Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá a todos, este aqui é o Mundo Potter, o seu podcast dedicado a Harry Potter. Eu estou muito feliz com esse pequeno projeto, eu gostaria de compartilhar com vocês e explicar como ele vai funcionar, como as coisas vão ser aqui no Mundo Potter. É um podcast dedicado a Harry Potter, eu queria ler toda a obra aí de J.K. Rowling de novo, e a cada episódio aqui do podcast a gente comentar sobre um capítulo. No caso, a gente vai pegar um livro específico e vai trabalhar em cima dele ao longo de todo até o final dele, no caso, no começo até o final. O caso seria um clube do livro mesmo. Espero que essa ideia as pessoas curtam e gostem, porque eu amo Harry Potter, eu amo esse livro, e é isso, é basicamente isso. E se você achou que essa ideia não é original, ela não é mesmo. No caso, tem outros podcasts que fazem isso. Acho que a minha inspiração direta e que eu já queria deixar falado desde o início é o Rodor Cavalo, que é o podcast da Miriam Castro e da Carol Moreira, que eu amo de paixão, eu acompanho a cada capítulo, a cada episódio ali junto com as meninas. E inspirado nelas, eu criei esse pequeno podcast pra gente poder fazer algo parecido, só que com Harry Potter ao invés de ser as Crônicas de Gelo e Fogo, como as meninas estão fazendo. Então, é basicamente isso. Se você gosta de Harry Potter, vamos ler e reler aqui os livros comigo. Bem despretensiosamente, queria começar com o primeiro livro, uma coisa mais tranquila, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal. É um livro que ele não é comprido, ele tem cerca de 200 páginas, são 17 capítulos, e temos capítulos muito curtinhos. O primeiro capítulo mesmo, ele é bem curtinho, mas tem bastante coisa legal para ser falado e ser dito a cada capítulo. Eu gostaria muito que vocês participassem dessa jornada. Se vocês gostarem, ou no caso a cada capítulo, eu adoraria ter comentários de vocês sobre o podcast, sobre ideias do que a gente pode acrescentar nele, ou dúvidas, ou uma reflexão que você fez do capítulo. E aí como é que vocês vão poder falar e se comunicar com o podcast? mundopottercast@gmail.com. Vocês podem estar mandando e-mails. É legal que no assunto vocês coloquem o número do capítulo. No caso, o capítulo que a gente vai iniciar é o capítulo número 1, O Menino que Sobreviveu. E aí você pode fazer todos os seus comentários. Redes sociais, vocês podem me achar na minha rede social pessoal, que é @itacent. Ita com TH, tá? ITHASANT, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a gente, mesma coisa, pode estar mandando DM, mandando mensagem lá, que eu também vou estar atento. Mas, por enquanto, é isso. Caso vocês gostem do episódio e queiram comentar sobre ele, certo? Então, sem mais demoras, vamos começar. Sinopse. Na Rua dos Alfeneiros número 4, a família Dursley, que se orgulha em dizer que é perfeitamente normal, está prestes a ter um dia nada normal. No meio da noite, 3 pessoas nada normais deixam o bebê Harry em seu novo lar. Então nossa história de fato começa agora, quando o senhor e a senhora Dursley acordam numa terça-feira monótona e cinza. Não havia nada no céu nublado que pudesse dizer que esse dia não teria estranhezas e coisas misteriosas iriam acontecer. Então assim, já é uma manhã normal, assim, entre a família. No caso, o tio Walter vai ter uma manhã tranquila. Aparentemente ele acredita nisso, que ele vai ter uma manhã muito tranquila. Ele se despede da tia Petúnia, vai se despedir do Duda, e aqui a gente tem uns traços de personalidade. Ele fala que ele deu um beijo na tia Petúnia e foi dar um beijo no Duda de despedida, né? Só que ele não conseguiu, porque o Duda estava tendo simplesmente um acesso de raiva e jogando seu cereal na parede, não é mesmo? Então acho que aqui já fica claro um pouquinho de traço de personalidade dessa criança tão amada e tão maravilhosa. O tio Walter então sai pra fora, vai pegar o seu lindo carro para poder, né, ir para o trabalho, e ele já nota uma das coisas estranhas desse dia louco que ele vai ter. E uma delas é um gato, né? Ao virar a esquina ali, ele já se depara com um gato que tá lendo um mapa. E aí isso já tira o tio Walter já todo do contexto dele, né? Porque gatos não leem mapas. Então é o que ele conta pra ele mesmo. Não, gato não pode estar lendo mapa. Gatos não leem mapa. Então ele olha de novo e o gato, na verdade, agora ele está lendo uma placa.
E aí o tio Walter, não, mas não pode, que gatos não leem placa. Então, tipo, o tio Walter, ele todo confuso, todo tentando lidar ali com coisas que não são normais, né? E eu gosto muito desse capítulo justamente disso, que é como ele fica se justificando que essas coisas estranhas acontecem, né? Ele se justifica porque ele deve ser o efeito da luz, o gato, na verdade, só tá olhando a placa, imagina que um gato iria ler uma placa. Enfim, ele segue viagem ali, meio preocupado com isso, mas ele trata de esquecer, porque, bom, ele vai ter um dia bom no trabalho, ele vai receber umas mercadorias novas, umas britadeiras novas, né, na construção, então ele trata de esquecer esses problemas. Porém, como o dia dele não vai ser muito bom, não vai ser muito normal, ele já se depara com o quê? Ele se depara que, no caminho para o trabalho, ele começa a ver uma galera com umas roupas muito estranhas, muito coloridas, roxas, verdes, e ele começa a ficar pistola, mas por que as pessoas não estão normais, né? O que é normal para ele. Então ele já fica preocupado com isso, já tira ele da zona de conforto dele, e ele já meio que tenta justificar o que está acontecendo, e ele acredita ali que deve ser alguma promoção, que deve estar havendo. Ele fica ainda mais pistola ainda com a situação quando ele descobre que ele vê que não são só pessoas jovens, né? Tem pessoas mais velhas ali no meio. Ele fica ainda mais indignado, tipo, meu Deus, aquele senhor ali é mais velho que eu, como é que ele pode estar se vestindo desse jeito? O que claramente já mostra de novo um traço de preconceito muito grande, porque se pessoas estão andando de uma forma que pra ele não é normal, o que isso vai afetar no dia dele, não é mesmo? Ele tá dentro do carro indo trabalhar, as pessoas estão ali vivendo, mas pro tio Walter, não. Tudo aquilo que foge do normal pra ele não incomoda, já não deveria ser assim, e ele já fica irritado com isso. Da mesma forma que ele se irrita, ele tenta criar justificativas. E como eu disse, ele acredita então que deve ser alguma promoção de alguma loja que deve estar fazendo, e é por isso que essas pessoas estão assim. Aí tem uma parte que eu gosto bastante, que depois que ele chega lá no trabalho e tudo mais, é que fala assim, que na sala do tio Walter, de costas para a janela. Então, se fosse o contrário, se a cadeira dele ficasse de frente para a janela, se ele fosse ver a vista do dia, tio Walter já ia se irritar e ficar mais pistola ainda, porque ele teria visto um bando de corujas agindo de uma forma nada normal também, porque elas estavam durante o dia, numa quantidade muito grande, o que é uma coisa totalmente anormal. Aí corujas têm hábitos noturnos e dificilmente você vê essas corujas. É difícil de ver à noite, então você imagina de dia, assim, uma quantidade grande. Então, tio Walter se livrou de se irritar com uma coisa que ele não ia poder mudar, que é o fato de corujas estarem estranhas. Mas, meus amigos, o tio Walter vai ter tempo de se pistolar ainda mais, porque duas outras coisas vão acontecer. Ali do horário ali do almoço, lanche dele, intervalo, ele resolve, gente, quer um docinho, quer um doce. Então ele resolve numa padaria ali, se eu não me engano, e aí o que acontece? No meio do caminho, ele encontra algumas pessoas, novamente estranhas, e elas começam a mencionar o nome Potter. E aí o tio Walter já fica full pistola, tipo assim, antenas ligadas. Como assim? Potter? Potter? Não é possível. Tô falando dos Potter. E aí falam o nome do filho deles, que é o Harry. Então ele já fica ainda mais ele sente que tem alguma coisa estranha, sente que tem alguma coisa que não tá fora do normal. Ele volta pro escritório dele depressa, pega o telefone, vai ligar pra tia Petúnia, aí ele para. Ele para porque é hora do quê? Do tio Walter achar uma resposta lógica para as coisas estranhas que acontecem durante o dia. Então a primeira coisa que ele faz é não ligar pra tia Petúnia, porque ele sabe que quando ele liga, ela fica realmente muito mal. Não quando ele liga em si, né? No caso, assim, de falar sobre os Potters, falar sobre a irmã dela, isso incomoda muito ela. Ou ele pensa duas vezes se ele vai incomodar ela com essa situação ou não. Então ele para ali uns minutos, reflete e ele arruma uma justificativa. Primeiro, Potter é um nome comum até, é um sobrenome comum. Existem vários Potters por aí, então por que seria justamente os Potter que tem alguma relação com ele? Então já começa por aí. E outra coisa é que ele nem tinha certeza se o nome do filho dos Potter era Harry. Ele disse que provavelmente pode ser Eduardo, pode ser Ernesto, pode ser qualquer outro nome, né? Muita coincidência talvez ser Harry. E aí o tio Walter tá aí, inconformadíssimo com essas histórias todas, né? Ele não consegue pensar, não consegue trabalhar direito. E então chega o final do expediente, é hora de ir pra casa, acho que vai ser
mais tranquilo, mas na verdade não. Ele tromba com um tiozinho aí, e o tiozinho quase cai e derruba ele, e aí aqui eu vou ler o parágrafo, porque eu gosto bastante. O que acontece é o seguinte: "Desculpe", murmurou o velhinho, cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem: "Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente se foi embora. Até os trouxas como o senhor deveriam estar comemorando um dia tão feliz." Tio Walter vai ficar ali, gente, pistola, porque além de tudo, o homem vai abraçar ele pela cintura e vai embora. Então você imagina, entendeu? Que aquela galera estranha, que ele já estava incomodado o dia inteiro, aí ele tromba com um desses, o cara derruba ele, ainda o cara pede desculpa e ainda fala que não vai ficar triste pelo cara ter batido nele, que é uma confusão toda, e ainda fala, chama ele de trouxa, entendeu? Então o tio Walter fica pistola, ele não tá entendendo bulhufas de nada. Então esse retorno pra casa do tio Walter não é nada fácil. Quando ele chega em casa, as coisas ainda continuam tendo mais estranhezas pra ele, né? Porque assim que ele chega em casa, ele encontra aquele gato que ele tinha visto mais cedo, lendo o mapa, lendo a placa. Bom, o gato continua lá e agora ele está no muro ali da casa dele, todo duro, enrijecido. E ele diz que o gato olha para ele com um olhar severo. E ele fica se questionando se gatos podem olhar para as pessoas com um olhar severo. Ele entra dentro de casa e aí a tia Petúnia tá lá. Eles vão ter o quê? Um jantar razoavelmente tranquilo, mas o tio Walter precisa conversar com a tia Petúnia. Ele tá com essa pulga atrás da orelha, então não adianta, ele vai ter que perguntar e vai ter que falar para ela, ainda mais depois que o noticiário vai falar aí sobre corujas que estavam agindo estranhamente durante o dia. O noticiário também vai falar que teve uma chuva de estrelas cadentes, uma coisa totalmente atípica de se acontecer. Então aí ele vai ter que perguntar pra tia Petúnia, né? E aí ele vira aqui e fala alguma coisa importante também, que ele vira pra ela e pergunta se esses acontecimentos, por acaso, não estão ligados a gente dos Potter. No caso, se referindo que não só os Potter serem estranhos, mas que existem pessoas como ele, né? Se não seria algo relacionado a essa galera aí que tem a ver com os Potter. A tia Petúnia muda já de figura e posicionamento. Ele já fala que ela fica séria e brava, vamos dizer assim. E aí ele pergunta sobre o filho dos Potter, né? Qual é o nome deles. Aí ela fala que o nome dele é Harry. O tio Walter fica ainda mais apreensivo, porque, bom, ele tá ligando os pontos, ele tá tentando achar uma justificativa pra ele mesmo, mas não tem muito o que fazer aí. Eles resolvem que eles vão esquecer e deixar isso pra lá, e eles vão dormir, mas o tio Walter ainda fica com aquela pulguinha atrás da orelha que tem alguma coisa de errado. E o tio Walter não tá errado, né, gente? Tem coisas acontecendo aí que estão bem além do conhecimento dele. E a gente vai para a segunda parte desse primeiro capítulo, que é como eu gosto de separar, porque a gente vai ter a chegada de 3 outros personagens e a história está se passando do lado de fora da casa dos Dursley. Então é ali em cima do muro que o gato continua ali rígido, parado, assim, sem sinal de sono, ali focadíssimo. E nisso, no final da rua, um homem aparece, uma figura, né, aparece ali nas sombras. O que é bem interessante é que esse homem ele vem se aproximando e tudo, e ele parece conhecer o gato. Até que ele chama o gato pelo nome que ele tem, que é a Minerva McGonagall, e aí na verdade ela já não tá mais numa forma de gato, ela já tá numa forma de mulher. Uma coisa interessante aqui dessa parte do capítulo é que o Dumbledore começa a apagar as luzes da rua, como se ele não quisesse que ninguém visse que ele está ali e nada que está acontecendo ali na rua. E ele usa um dispositivo muito interessante, que é um artefatozinho mágico, que na tradução aqui do meu livro está como apagueiro, mas na verdade é o desiluminador. É a mesma coisa, basicamente, né? É o mesmo objeto. E o mais interessante é que o desiluminador só vai voltar a aparecer, se eu não estiver enganado, só lá nas Relíquias da Morte. O último livro, nós estamos falando do primeiro livro e
E o Desiluminador, eu tenho quase certeza que eu acho que ele só vai aparecer de novo no último livro. Então, assim, olha só esses detalhes aí da nossa autora querida J.K. Rowling na história e tudo mais. O Dumbledore chega e aí vai começar o diálogo que eu gosto bastante e que é carregado de informações aí do mundo bruxo aí e tudo mais, e que não é dito ainda. É uma coisa bem interessante também desse capítulo. Ninguém fala a palavra bruxo até agora. Ninguém falou o que é essa estranheza dos Potter. A gente sabe que os Potter são estranhos, né, de acordo aí com o tio Walter, e que ele tem uma outra galera aí que também é. Mas aí, o fato de um cara chegar e apagar as luzes com um dispositivo. O gato no muro já virou uma mulher, então assim... algo bizarro tá acontecendo aqui que a gente não sabe. Então aqui a gente já começa o diálogo entre eles, com o Dumbledore falando que já imaginava que era ela que estava ali. Ela questiona ele brinca ali, falando que nunca viu um gato se sentar tão duro assim, então ele saberia que era ela por causa disso. Ele questiona ela por que estava ali esperando ele o dia todo, enquanto que ela podia estar comemorando. E ele ainda fala que deve ter passado mais de 10 festas e banquetes a caminho dali. A professora já fica meio emburrada. Deixa claro que não acha certo as pessoas estarem comemorando. Ela ainda fala que até os trouxas estão sentindo que tem alguma coisa de errado. E aqui a gente tem um contexto para aquele lance de trouxas que a gente ouviu o tio Walter ser chamado de trouxa, né? Então aqui a gente já tá vendo que é essa galera, que é a galera que o tio Walter estava chamando de estranha, e a galera que é estranha chama a galera do tio Walter de trouxa. Talvez tenha ficado um pouco confuso agora. Mas a Minerva fala que até os trouxas estão notando, ela fala que eles não estão tomando os devidos cuidados, que o comportamento das corujas chamou a atenção. Aí ela fala sobre estrelas cadentes. Ela menciona que possivelmente é Dedalo Digley que pode ter feito esse lance das estrelas cadentes aí no céu. Então Dumbledore traz mais algumas informações. Ele fala que é normal que as pessoas estejam comemorando, no caso, porque elas não têm tido muito o que comemorar. Já fazem 11 anos que as pessoas não se sentem seguras aí para comemorar, para se sentirem felizes. E a gente ainda não tem muito contexto do porquê, né? Mas vai mudar daqui a pouquinho. Então agora a gente tem uma justificativa do que a Minerva estava fazendo ali. Ela estava esperando Dumbledore porque ela queria fazer algumas perguntas para ele. Isso mostra muito da personalidade da Minerva, que é algo que a gente vai reparar mais para frente, quando a gente conhecer um pouco melhor dela. Mas aqui já mostra um traço, né? Enquanto a gente ainda não sabe o que está acontecendo, mas a história mostra que algo aconteceu que era ruim, né? E esse ruim foi embora, ele sumiu, e as pessoas estão comemorando. Mas ao invés de a Minerva estar comemorando, ela está esperando o Dumbledore aqui, está esperando alguém para que possa confirmar para ela se isso realmente é verdade. Porque ela pergunta para ele se ele realmente foi embora. O você sabe quem. O Dumbledore já tem essa discussão aqui com a Minerva, ele vira e fala que ele não gosta da forma como as pessoas não têm coragem de dizer o nome do Voldemort, que é uma criatura, é um ser aqui, uma pessoa, vamos dizer assim, né, que é o Voldemort, que as pessoas não estão chamando ele pelo nome. E ele ainda fala pra ela que ela é inteligente o suficiente de chamá-lo ele pelo nome dele, e não ficar chamando ele como você sabe quem. Isso traz um outro indicativo. É uma pessoa que está passando medo para as outras a ponto de elas nem mesmo estarem chamando ele pelo nome. Traz um outro indicativo. Ele nunca deixou de chamar o Voldemort pelo nome dele. Voldemort é Voldemort. A Minerva vira e fala para ele, bom, mas isso tá ligado com o fato de você ser o único bruxo, que ela não fala bruxo, mas ela fala de ele ser a única pessoa em que o Voldemort teme, e ele ser poderoso, no caso Dumbledore. E Dumbledore retruca falando que ele não é tão poderoso quanto Voldemort tem poderes que ele nunca teve. E aí a Minerva questiona falando que não é o fato de ele não ter os poderes que Dumbledore tem. O que ele
tem decência para não usá-los, né? Ele é nobre o suficiente de não usar. Então Minerva faz mais algumas perguntas para Dumbledore e uma delas ela quer saber sobre os rumores de que Lily e Tiago Potter foram assassinados por Voldemort e que o pequeno Harry sobreviveu. E Dumbledore confirma, né? Existe um pesar ali entre eles, e uma tristeza que se instala. E a Minerva pergunta como que o Harry sobreviveu. Dumbledore já fala que nem ele ao certo sabe e acredita que talvez ninguém nunca vá saber exatamente o porquê disso, mas só se sabe que Voldemort foi lá para matar Lilian, Tiago e o Harry, mas o Harry ele não conseguiu matar. E por conta disso, o Voldemort ficou debilitado, ferido ou morto. Porque aqui, na verdade, as pessoas estão dizendo como se ele tivesse ido embora, mas ninguém diz assim que ele morreu, né? O que se sabe é que ele sumiu. Eles falam muito nisso, que ele se foi, mas ninguém fala assim, Voldemort morreu. Não. Ele fala, ele sumiu, ele foi embora. Então algo aconteceu ali que debilitou ele de alguma forma. E Dumbledore fala que talvez eles nunca vão chegar a saber o que aconteceu, mas que talvez eles só podem mesmo imaginar o que pode ter acontecido. Então Minerva pergunta sobre o Harry, né, onde ele está. O Dumbledore fala que o Harry está sendo trazido pelo nosso terceiro personagem que vai aparecer aqui na história, que é o Hagrid. Ele fala que o Hagrid está trazendo o Harry. Minerva levanta algumas questões sobre o Hagrid, sobre o fato de ele estar trazendo o Harry, se ele acha, se ela pergunta pro Dumbledore se ele acha sensato deixar o Hagrid trazer. A gente tem aqui algumas declarações importantes de Dumbledore, que é que ele confiaria a vida dele a Hagrid. A Minerva logo se justifica ela querendo dizer que a questão não é o fato da índole do Hagrid. Ela não está questionando isso. Ela está questionando o fato de ele ser muito destrambelhado e se era realmente a pessoa adequada para trazer um bebê. Seja como for, foi uma decisão que foi tomada e o Hagrid chega. Ele chega nesse momento trazendo o bebê Harry numa moto. Uma moto mágica, obviamente. Que a gente ainda não sabe disso, mas ele chega aí na rua trazendo o bebê Harry. A gente tem umas características interessantes do Hagrid, que ele é extremamente grande, corpulento, desajeitado, tem uma barba desgrenhada, enfim. Ele traz o pequeno Harry que está dormindo ali. E a Minerva questiona uma coisa muito importante nessa história. Ela questiona o fato de onde é que o Dumbledore vai deixar o Harry. Quem é a família que vai deixar o Harry? Com que família que o Harry vai ficar? E aí o Dumbledore fala, vai deixar aqui com o tio dele. Que família dele, parente dele. E a Minerva fala que não poderia ter uma família tão diferente deles quanto aquela. Que ela passou ali o dia inteiro vigiando eles, que eles são muito diferentes. Que aquela família não seria uma família boa para o Harry. Provavelmente o Harry vai ficar muito famoso, que ela não se admiraria que aquele dia ficasse marcado na história como o dia de Harry Potter, porque ele é o garoto que sobreviveu ao ataque de Voldemort. A gente ainda não sabe ainda no contexto da história o quão importante isso é, o quão não só misterioso, mas ninguém saía vivo de um encontro com Voldemort. É muito disso que a gente vai ver mais pra frente. E aqui nessa altura do campeonato a gente ainda não sabe, mas tem um peso nela falando ali, né? É basicamente assim, qualquer outra pessoa ficaria contente de cuidar dessa criança, então pra que você vai deixar aqui? De novo, o Dumbledore, ele não dá muitas explicações. Ele dá explicações daquilo que ele quer. Ele simplesmente pega e fala que se ela acha que é sensato, uma criança nem sabe, basicamente, ler e escrever, ela nem sabe quem ela é ainda no mundo, e ela já é extremamente famosa. Ele ainda brinca falando assim, o que isso faria com a cabeça dessa criança? Então seria ótimo então que ele nascesse longe de tudo isso, longe de toda essa fama, né? É basicamente o que ele está querendo dizer aqui em curtas palavras. E isso tem um peso dentro da história, assim, se você conhece Harry Potter e eu conheço Harry Potter, a gente viu os filmes, ou se você já leu Harry Potter antes, você sabe a importância do Harry estar sendo deixado aqui. Tem várias implicações aqui do porquê, mas é interessante na construção aqui do primeiro capítulo está sendo falado disso, que eu acho bem interessante. Então aí a Minerva ainda questiona, né, como é que ele vai conversar então com a tia Petúnia e o tio
Walter, e o Dumbledore sempre fala assim, escrevi uma carta aqui pra eles explicando tudo. E ela fica indignadíssima, e eu também, e eu acredito que vocês também. Tipo assim, como você vai explicar as coisas que aconteceram na vida dessa criança para essa família por carta? Isso é um tipo de coisa que você tem que ter um diálogo, na verdade. Mas Dumbledore é Dumbledore e ele tem o jeito dele de fazer as coisas. E ele não, tá tudo explicadinho aí, tá tudo bonitinho aí, tá aí na carta. E eles vão deixar o bebê Harry. E aí o Hagrid pede pra poder se despedir. Ele, dos três, ele é o único que vai lá e dá um beijo no Harry. Demonstra algum tipo de afeto e carinho pela criança. Não que os outros dois também não tenham, mas isso traz muito da personalidade desses personagens pro futuro, né? Dumbledore coloca a carta ali no cesto junto com o Harry e deixa ele na soleira da porta da família Dursley. E aí fica os três ali por um tempo, se entreolhando e olhando o bebê, na verdade. E eles decidem que tá na hora de ir embora. E aí eles vão, cada um pro seu canto. E o bebê Harry vai ficar ali, na soleirinha da porta, até de manhã cedo, quando a tia Petúnia for colocar as garrafas de leite para o leiteiro. E o Harry vai acordar com o grito dela, né? E aqui a gente termina o nosso capítulo. Então, né, considerações finais aqui sobre o capítulo que a gente leu. Cara, é um capítulo curto, mas ele tem muitas informações, quer dizer, a gente conheceu os Dursley, aí a gente ficou sabendo que existe os Potter, aí essas 3 pessoas que a gente não sabe quem são ao certo aparecem trazendo o Harry, aí a gente tem todo o background da história ali de saber que os pais do Harry foram assassinados por uma pessoa que se chama Voldemort. A gente sabe que ela é perigosa porque ninguém tem coragem de falar o nome dela, né? Dessa pessoa. E, cara, e o bebê é deixado ali na soleira da porta para que no dia seguinte ele seja encontrado aí pela família Dursley. Que a gente já sabe que, não é uma família legal, né? A gente já sentiu aí no começo do capítulo. Mas, dentro de tudo que foi apresentado, eu gostaria de destacar algumas coisas que aconteceram no episódio. A gente tem transfiguração, né? É um feitiço ali que a Minerva usa para se tornar um gato, né? Que a gente vai saber que, na verdade, a Minerva é uma animaga, né? Autorizada aí pelo Ministério da Magia. Tá muito lá na frente para se saber sobre isso. Porém, aqui no primeiro capítulo a gente já tem. Eu acho isso formidável, assim, a forma como é construído. Eu adoro também que o Dumbledore chegou ali por aparatação. É o mais provável. Não tinha vassoura ali, não se falou de chave de portal nem nada, então é mais provável que ele tenha aparatado. O desiluminador, que é uma coisa que eu já mencionei, o apagueiro, que é um objeto que só vai voltar a aparecer no último livro, entendeu? E ele tá aqui, no primeiro capítulo. Tipo, não tá no primeiro livro, ele tá no primeiro capítulo, nas primeiras páginas. É bizarro como sabe, quando você conhece a história assim, e você vê esses detalhes pequenos. É por isso a importância de ler o livro quando você gosta de uma obra como essa. Tipo, os filmes são legais, incríveis, maravilhosos, são. O livro tem tanto detalhe, a gente absorve isso, e cada coisinha é extremamente importante. A gente tem conceito de trouxa sendo apresentados, é um ponto importante para definir. Tudo que é normal ali pro tio Walter, o que a gente pode chamar de trouxa, né? A gente tem o Dumbledore falando sobre você quer um sorvete de limão, Minerva? O que é sorvete de limão? É um doce dos trouxas. Aí você tem a Minerva, a galera nem se vestiu como os trouxas. Então aí já separa de vez que existem 2 comunidades de pessoas aí que vivem neste mundo. Então vamos classificar aí o melhor do capítulo. Bom, pra mim, eu amo esse capítulo inteiro, eu adoro todos os detalhes, tudo o que acontece, a aparição do Dumbledore, da Minerva, do Hagrid. Eu acho que eles são uma parte muito importante desse capítulo. Eu só tenho seda pra rasgar, viu, gente? Porque eu gosto muito da parte dos Dursley, eu gosto de todos os detalhes ali, eu gosto do tio Walter tendo que lidar com essas coisas estranhas e ficar justificando tudo isso. Eu adoro também o fato de os 3 personagens bruxos que estão sendo apresentados agora, no começo, no
no primeiro capítulo, ser a Minerva, o Dumbledore e o Hagrid. Eles vão ser 3 pessoas muito importantes para a história e para o próprio Harry, na formação de quem ele é. A gente já tem um Hagrid ali amoroso com o Harry, isso é muito importante para ele no futuro. E se a gente puder fazer um paralelo e fazer uma análise ali, da minha humilde opinião, é o seguinte: não é à toa que a J.K. Rowling escolheu esses 3 personagens para estar deixando o Harry ali. Para mim, ali, se você analisar bem, esses 3 personagens, eles são uma referência direta para os nossos 3 protagonistas do resto do livro, entendeu? Por quê? Porque a Minerva é muito a própria Hermione e ela nem apareceu aqui ainda. O Harry mal foi citado, mas a gente pode fazer esse paralelo, sabe? Porque a gente vai ter um trio de protagonistas e as características são muito similares, que é a Minerva e a própria Hermione, o Harry e o próprio Dumbledore. Existe um... Se o Voldemort teme o Dumbledore, o Harry, por outro lado, ele confia no Dumbledore. Ele se inspira nele. Ele vê ele como uma imagem de algo a ser alcançado, por exemplo. É um ídolo para ele. E eles têm muito em comum em questão de coragem, os dois. Uma certa sabedoria que o Harry vai adquirir ali com o tempo, que a gente vai conversar sobre isso no futuro. E o Ron e o Hagrid, apesar de eles serem... Todos eles são um pouco diferentes, mas tem uns traços de personalidade muito, muito parecidos. E eu gosto de fazer esse paralelo, né? Como se a história estivesse dando pra gente... Olha só, a gente vai ter um trio de protagonistas e eles têm características parecidas com esses 3 aqui. Essa coisa do Ron ser desajeitado, que sempre tem uma emoção mais forte. O Ron é o que tá sempre... Ele sempre tá decidindo as coisas pela emoção dele, pelo que ele tá sentindo. Em contrapartida que a Hermione é muito mais racional. O Harry talvez pondere essas 2 coisas melhor. E o Ron é quem tá mais ligado emocionalmente. E a gente vê muito disso no Hagrid, né? Como ele é o único que... Ele se apegou muito rápido ao Harry. Ele conhecia Tiago e Lilian Potter, então ele estava, assim como os outros 2, mas ele estava mais emocionado com tudo que estava acontecendo, com o fato de deixar o Harry ali, né? Ele é o único que beija o bebê, ele demonstra um afeto, e o Ron tem muito disso, essa coisa afetiva dele, e ele está muito ligado com as emoções. Então eu gosto muito. E o que seria o pior do capítulo? Cara, assim, o capítulo em si não tem nada de ruim, eu gosto dele inteiro. Mas se a gente pudesse apontar uma coisa assim ruim, é o fato do Harry ter ficado órfão, né? Isso já mostra que a história não é tão contente assim, né? Porque o bebê Harry está sendo deixado numa família em que já tem preconceitos com ele antes de ele chegar lá. O Harry nem entrou na casa dos Dursley ali e eles já não gostam dele. E o Harry vai ser deixado ali nessa família. Então a gente ainda não sabe aqui na história as consequências disso e como isso vai acontecer, como vai ser esse convívio. Mas a gente já pode começar a temer ali pelo Harry por conta disso. Essa família já tem preconceito com ele e eles nem conhecem ele. E então é isso, galera. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio, o que vocês acharam do capítulo. Eu sei que tem muito especialista em Harry Potter aí do outro lado, eu tenho certeza. Muita gente para indicar coisas que eu esqueci de falar, interpretações que você tem desse capítulo. É muito importante que você me fale, me conte. E aí como é que você vai fazer? Então você manda um e-mail para mundopottercast@gmail.com me falando o que você achou, né, desse episódio, o que você achou do capítulo, me apontando aí coisas que talvez eu tenha esquecido, ou a sua opinião sobre o capítulo, o que você achou de melhor do capítulo, o que você achou de pior. Me manda lá um e-mail. No assunto você coloca O Menino que Sobreviveu ou capítulo 1, que é melhor para mim poder filtrar. E aí você pode aparecer aqui no próximo episódio, né? Eu posso ler o seu comentário aqui na próxima faixa. Vai ser muito legal. É muito importante que vocês deem um feedback para mim poder continuar aqui. Eu me disponho a fazer aqui um podcast sobre o livro inteiro de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse podcast vai sair quinzenalmente, porque é uma boa oportunidade para quem não curte ler e querer começar a ler, porque são capítulos curtinhos e rápido de serem lidos, e aí uma vez a cada 15 dias é muito suave para todo mundo, e aí quem sabe mais para frente eu não posso agrupar 2 capítulos por vez,
e aí fica um pouco mais dinâmico para o livro correr um pouco mais. Talvez, tudo é possível. Isso é uma coisa que, assim, você ouviu, me mandou um feedback sobre, e aí a gente vai organizando bem esse podcast, tá certo? Gente, então é isso. A próxima faixa é o capítulo 2, O Vidro que Sumiu. Eu aguardo vocês lá e tchau!